A minha melhor amiga tentou roubar o meu namorado por 6 anos e ela dizia que era nossa filha. Eu não sei se vocês já viram, mas em alguns casos, assim, namoro de adolescente, namoro de criança, quando um casal começa a namorar, as amigas da menina falam: nossa, me adotem, nossa, vocês vão ser os meus pais. Tem essa brincadeirinha, pelo menos na minha época tinha. E quando eu tinha 12 anos, sim, gente, eu tinha 12 anos, eu era muito novinha, eu não sabia nada da vida, eu me encantei por um menininho, tipo assim, da mesma sala que eu. E a gente começou a namorar. Mas era um namoro de criança, gente. Era tipo assim, na época, nem pegava na mão direito. Era muito na brincadeira, tipo assim, a gente falava pra todo mundo que a gente namorava, que a gente ia casar, que a gente ia ter não sei nem quantos filhos. A gente até falava os nomes que os nossos filhos iam ter. Mas era, tipo, muito na zoeira mesmo. A gente, de fato, se gostava, mas a gente não tinha de pegar na mão, beijar, lógico que não, até porque a gente tinha 12 anos. E, assim, nossos pais, tanto a minha mãe quanto o meu padrasto, porque eu não tenho pai, o meu pai é o meu padrasto, que me criou desde que eu sou bebê. Tanto a família dele, os pais dele, sempre souberam disso. E assim, eles davam gaitada da gente, eles riam da gente. E eu tinha uma amiga que hoje eu percebo, na época eu não percebia, que ela tinha inveja de mim. Porque é o seguinte, a mãe dela e o pai dela são muito conservadores, sempre foram muito conservadores. Eles sempre foram testemunha de Jeová. E pra quem não sabe, eu não sei se mudou as doutrinas dessa igreja, não sei. Mas na época, as pessoas que eram testemunha de Jeová não podiam nem ter contato, assim, amizade íntima com pessoas que não eram testemunha de Jeová. Eles só podiam ser, assim, super amigos ou se relacionar com quem era da mesma religião. Era uma das doutrinas deles. Eu não sei se permanece assim, porque eu não tenho interesse em saber dessa religião. Mas na época, as doutrinas dessa igreja, porque a minha amiga me contava, ela só podia ter amizades com pessoas testemunha de Jeová. Mas não, ela era muito minha amiga, só que tinha que ser uma coisa mais escondida, sabe? Ela não podia ir tanto pra minha casa, eu não podia ficar indo pra casa dela, porque os pais dela não gostavam. Gente, e aí minha mãe acaba que nem deixava, porque ela tinha medo de eu ser maltratada na casa dessa minha amiga. Muitas vezes ela me chamava pra almoçar lá e minha mãe não deixava. E eu percebia, assim, não percebia, acontecia situações. Hoje eu identifico como inveja, que ela tinha inveja desse meu namorinho, porque ela não podia ter nada parecido com aquilo. Assim, os meus pais sabiam, os pais deles sabiam, aí eles riam da gente, na hora de buscar a gente na escola, eles ficavam conversando, e aí eu e o menino ficava brincando, e não sei o que a gente ia casar, e eles riam da gente. E assim, se ela fizesse isso na frente dos pais dela, gente, era capaz dela sair arrastada pelos cabelos, sabe? Porque a mãe dela era maluca. Além de ser muito assim, ela seguia muito a religião, ela era maluca. Já teve vezes dela pegar ela na frente da sala inteira, por coisas assim, querer dormir na casa de uma amiga, querer sair com uma amiga. Então, assim, a mãe dela era maluca mesmo. E quando deu uns meses ali, que eu e esse menino, a gente tava nessa historinha que a gente namorava e que ia casar, ela chegou pra mim e pra ele e perguntou se ela poderia ser a filha do casal, se ela poderia ser nossa filha, se a gente poderia ser os pais adotivos dela. Tipo assim, na brincadeirinha, sabe? E eu, muito amiga dela, gostava muito dela, não percebia a maldade dela, até porque é uma criança de 12 anos. Eu falei, claro, você pode ser nossa filha de brincadeirinha, né? Assim como a gente brinca que a gente vai casar, que a gente é marido e mulher, você pode ser nossa filha. Só que esse meu namorado, gente, desde que a gente tinha 12 anos, ele nunca gostou dela. Vocês perdoem esse barulho, é que tem uma criança brincando com uma cortina aqui, então vocês ignoram. Parece que homens, ele tem visões de amizades que as mulheres não têm, né? Parece que eles sabem quando a pessoa não presta. E ele nunca gostou dela. Tanto que quando ela veio com essa história, a gente tava junto. Eu lembro que era um recreio. Tava eu e ele. E ela chegou e eu abracei ela e falei, claro, você pode ser nossa filha e tal. E ele já olhou assim pra mim, tipo assim, então você vai ser mãe solo, porque eu não quero adotar essa menina. Mas tudo certo, gente. Eu queria levar essa menina pra todo canto. Quando a gente ia lanchar junto, eu queria enfiar ela. E ele nunca gostava que ela estivesse perto. Não queria ela perto de jeito nenhum. E eu achava que era só implicância da parte dele mesmo, enfim. Tipo, eu percebia que às vezes ela pegava na minha mão e tentava pegar na mão dele, como se fosse pra gente sair nós três, tipo assim, andar pela escola nós três de mãos dadas. Eu dava a mão pra ela e ele não. Gente, ele se recusava a dar a mão pra ela. Tipo assim, ele nunca era mal educado, mas ele sempre falava, não, e tal, eu não tô afim, ai, não quero, ai, tenho vergonha. Ele sempre inventava alguma coisa pra não pegar na mão dela. E quando ele tava só nós dois, que eu ia questionar pra ele por que ele tratava ela com indiferença, ele falava pra mim que não sentia verdade. Gente, uma criança de 12 anos, pra você ver. Falava pra mim que não sentia verdade nela, que não achava ela boa pessoa, que achava que ela era falsa comigo. E eu pensava que era loucura da cabeça dele. E aí, gente, a gente seguiu nessa quando eu tinha 13. Aí quando eu fiz 14, guarda essa informação. Quando eu fiz 14 anos, a gente ainda tava junto, eu e esse namoradinho, sabe? A gente levou a sério. Nessa época, tanto que a nossa família começou a falar, gente, o negócio tá ficando sério mesmo, né? Porque já tem 2 anos. E ela continuava nessa leré de que ela era nossa filha, e eu continuava amando isso porque eu amava ela, achava que ela era super minha amiga. Quando eu fiz 14 anos, a minha mãe começou a liberar
eu sair pra fora da escola, não ficar ali só dentro da escola com ele, sair pros lugares com ele, tipo assim, com supervisão. Às vezes meu pai ia junto, às vezes meu irmão, que meu irmão é mais velho, na época ele já era maior de idade, ia junto, a gente podia ir no cinema, a gente podia fazer muita coisa juntos nessa época, já fora da escola, desde que tivesse algum adulto por perto. E bem nessa época, ela começou a mudar muito com a gente, tipo, tanto comigo quanto com ele, tanto nessa relação que ela falava que era nossa filha. Hoje eu percebo que ela tinha ciúmes. Ciúmes, porque a gente podia fazer as coisas juntos, a gente podia ir pro shopping, a gente podia ir pro cinema, a gente podia passear, ele podia ir pra minha casa, eu podia ir pra casa dele, igual eu falei, contanto que tivesse algum adulto por perto. E ela não podia fazer nada disso, porque se ela ousasse pedir pra mãe dela pra sair com a gente, eu não sei nem o que aconteceria com essa coitada. Ela ia ficar de castigo eterno, ou então ia tomar uma pisa da mãe. Então, nessa época que o nosso namoro começou a sair da escola e começou a vir pra vida real, né, pro mundo, pra fora da escola... Gente, ignorem a criança, tá? Ela ficou, assim, muito diferente com a gente. E o meu namorado falava pra mim que ela tinha ciúmes, que ela tinha inveja. E eu, na minha cabeça inocente, pensava que o que ela tinha não era inveja, não era ciúmes. Era, tipo assim, uma certa raiva dela não poder fazer as coisas com a gente. Dela não poder sair com a gente, por causa da família dela. Então, assim, eu passei muitos anos cega pra essa menina. Muitos anos sem conseguir ver maldade nela, sendo que a todo tempo ela teve maldade. E tudo bem, gente, 14, 15, 16 anos. E aí a gente pula pra uma parte, assim, que eu começo a ver maldade nela. A gente continuou dos meus 14 aos 16 anos com essa nossa vida, né, de poder se ver fora da escola, um na casa do outro, desde que tivesse um adulto, de poder se ver em shopping, de poder se ver, sabe, sair normal. Toda semana a gente saía pra algum lugar, muitas vezes a gente ia pra um pesque pague, ia pra casa da minha avó, eu levava ele, ou ele ia pra casa de um tio, um parente, assim, na cidade vizinha, ele me levava. A gente era maravilhoso. Só que quando eu fiz 16 anos, que os nossos pais viram que o negócio de fato ia pra frente, porque já tinha 4 anos que a gente tava junto e não se desgrudava pra nada, e assim, ele era muito carinhoso comigo, ele me dava tudo, tipo assim, tudo. Com 15 anos ele começou a trabalhar. E aí, tipo assim, ele já me dava presente, porque a mãe dele dava uma mesada pra ele me dava muitos presentes, gente. Tipo assim, a mesada dele inteira ele gastava comigo, sem eu pedir nada. E aí ele me dava muita coisa, gente. Como ele começou a trabalhar de jovem aprendiz, ele me dava buquê, ele me dava presente, caixa de chocolate, ele levava coisas pra escola pra mim, tipo assim, ele levava lanche pra mim, pra ele. E aí, assim, ela morria de raiva e eu não conseguia perceber que o que ela sentia era inveja. Ele falava pra mim, ela tem inveja de você. Tem 4 anos que ela morre de raiva de nós dois, do nosso relacionamento, e você não acorda. E eu continuava nessa cegueira. Até que um dia, quando eu estava com 16 anos, a minha mãe me liberou pra dormir. A primeira vez que eu dormi na casa dele. Claro, os pais dele estavam em casa e tudo mais, mas foi a primeira vez que eu pude dormir com ele. E eu cheguei na escola muito feliz, contando pra todas as minhas amigas e pra ela, que na época ainda era minha melhor amiga, que eu tinha dormido na casa do meu namorado pela primeira vez. E, gente, pra toda adolescente, isso é assim, uma super conquista, uma super, sabe, é uma coisa muito romântica, muito bonita. E aí eu cheguei muito feliz, falando, gente, a minha mãe me deixou dormir ontem na casa do fulano, eu acordei, a gente veio junto pra escola, coisa mais linda e tal. Contando que a gente tinha escovado os dentes junto pra ir pra escola, que a gente tinha se arrumado junto, que a gente tava muito feliz por ter dormido junto a primeira vez, gente. Isso é um marco em todo relacionamento. Primeira vez que vocês dormem juntos. Mas, gente, vale lembrar que antes que vocês façam qualquer pergunta, porque eu sei que vocês são bem pra frente, não teve nada. A gente realmente só dormiu. Pelo amor de Deus! E, gente, eu vi a cara dessa menina arder, queimar. E pela primeira vez, eu consegui identificar que o que ela sentia era inveja. Eu consegui identificar por conta própria. Muita gente, muitas amigas, muitos amigos do meu namorado falavam pra mim, olha, aquela menina te olha diferente, ela te olha com maldade. E eu não conseguia acreditar. E pela primeira vez, eu consegui ver com os meus próprios olhos. Porque, assim, vocês já ouviram falar que o invejoso, ele esconde tudo, menos o olhar? Uma hora você vai pegar o invejoso te olhando de cima a baixo, ele te olhando com um olhar que você vai sentir que é inveja. Então, e aí algumas amigas vieram falar comigo, tipo assim, Maria, tá gritante a inveja que essa menina tem de você. Calma aí que eu vou fazer parte 2, que esse vídeo já tá com 9 minutos, aí o TikTok não entrega. A minha melhor amiga tentou roubar o meu namorado por 6 anos, e ela dizia que era nossa filha, parte 2. Gente, pela primeira vez em, assim, 4 anos de pura inveja, com todo mundo falando pra mim que ela tinha inveja do nosso relacionamento, meu com meu namorado, eu consegui ver na cara dela, porque ela não conseguiu disfarçar a cara. Ela olhava, assim, nos meus olhos, sem disfarçar. Ela olhava pra mim metralhando de raiva. Nesse dia que eu cheguei na sala contando que eu tinha dormido, né, na casa do meu namorado, tinha dormido com ele pela primeira vez. E, gente, essa menina, sabe,
ela ficou numa cara que tava quente o rosto dela, de tanta raiva. Ela não conseguia nem falar. Que eu acho que se ela falasse, ela me esticava de raiva. Igual eu falei pra vocês, a todo tempo, em todos esses anos que ela demonstrava ter inveja, que ela demonstrava sentir raiva de mim, do meu relacionamento, eu pensava que ela não tinha inveja, que ela tinha uma certa tristeza. Porque, igual eu falei pra vocês, a família dela é testemunha de Jeová, então eles não deixavam ela fazer nada. A mãe dela era doida. Se ela pedisse pra mãe dela pra ir no shopping com os amigos, a mãe dela dava uma surra nela. Muitas vezes ela veio desabafar comigo falando que ela ficava muito triste, porque às vezes eu e as minhas amigas a gente saía, fazia festa do pijama e a mãe dela não deixava ela participar de nada disso. Ela não podia nem pedir pra mãe dela, porque senão a mãe dela colocava ela de castigo, pra vocês terem noção. Então, assim, ela acompanhou todas as fases do meu relacionamento. Quando começou, lá quando eu tinha 12 anos, quando a gente pôde começar a sair fora da escola, que a gente podia ir no shopping com a supervisão de algum adulto. Quando eu fiz 16 anos, que eu pude dormir a primeira vez na casa do meu namorado. E assim, ela não conseguiu disfarçar a cara dela quando eu contei toda animada pras minhas amigas que eu tinha dormido lá a primeira vez. Eu acho que também porque eu dei todos os detalhes, gente. Eu falei assim, a gente escovou juntos, a gente se arrumou pra vir pra escola, isso de manhã. Contei tudo pra ela. Falei que a mãe dele fez café pra nós dois, né? E ela ficou numa cara muito, muito ruim. E aí, desse dia em diante, gente, foi só ladeira abaixo. Ela não conseguia mais disfarçar no olhar, nem nas palavras, o quanto ela tinha inveja da gente. Nesse dia, eu consegui perceber que, de fato, o que ela sentia era inveja. E eu também acho que uma porta dentro dela se abriu, onde ela já não conseguia mais fingir que a gente gostava que ela gostava da gente, que ela admirava o nosso relacionamento. Porque tudo que eu contava dentro da sala de aula sobre nós dois, ela dava um palpite inconveniente. Tipo, igual eu falei pra vocês, o meu namorado começou a trabalhar com 15 anos, que eu falei pra vocês, foi... Eu falei o quê na parte... Gente, enfim, eu não sei se eu falei 14 ou 15, mas ele começou a trabalhar com 15, não sei se eu falei errado. E desde que ele começou a trabalhar como menor aprendiz, ele me dava presente quase todo dia. Ele levava lanche pra gente, tipo assim, ele passava na padaria, comprava torta de frango, porque eu amo torta de frango, ele sempre levou pra mim. Levava pra nós dois, levava caixa de bombom, ele me dava muito presente fora da escola, tipo, minhas pulseiras, ele me deu todas. Assim, ele me dava muita coisa, e aí eu ia mostrar pras minhas amigas, tipo, gente, olha o que o fulaninho me deu, o fulano é muito fofo. E aí dentro da sala, às vezes, quando a gente podia, né, que não tinha professor, a gente ficava abraçado, e ela começou a demonstrar que ela tinha ódio, não era nem inveja, era ódio da gente. Mas eu comecei a ignorar ela, gente, afastei dela. Ela não podia fazer muita coisa, até porque a mãe dela nem deixava ela sair de casa. Então, assim, o que eu podia fazer por ela? Eu não podia convidar ela pra ir pros lugares comigo, porque mesmo que ela quisesse muito, ela não ia poder ir. Eu continuei vivendo meu relacionamento muito feliz, porque era muito feliz, era muito bom o nosso relacionamento, até porque a gente tava há anos juntos, a gente se conhecia mais do que todo mundo daquela escola. Até que um dia, gente, essa aqui vocês vão ficar muito chocadas, tá? Hoje eu vejo e eu penso, cara, como que eu não... A cara dela. Como que eu não fiz nada? Teve um dia, nessa época eu já estava com 17 anos, tá? Eu tava no 3º ano do ensino médio. Que eu cheguei e contei pra uma amiga minha. Essa é minha amiga até hoje, tá? Ela é minha amiga de verdade. Um beijo, Tati. Que eu tinha começado, minha mãe e meu pai, né, tinham conversado comigo e a gente tinha decidido que eu iria começar a tomar anticoncepcional, que eu tinha começado a tomar anticoncepcional. Gente, eu não falei nada de relação, não falei nada que tinha a ver com o meu relacionamento, só falei que a gente foi até um médico, né, e ele recomendou que eu tomasse, que eu já tava na idade, que eu já tava ali no ponto pra tomar anticoncepcional. Gente, nisso que eu soltei isso pra minha amiga, e a minha amiga foi pra falar, tipo assim, nossa, amiga, que bom. Essa menina, porque ela escutou, ela virou pra trás, assim... Vocês lembram da cara dela, que eu falei quando eu falei que eu tinha dormido na casa dele pela primeira vez? Ela olhou pra mim, que se você pegasse na cara dela, queimava a sua mão. Porque a cara dela ficou até quente, a cara dela aumentou. Ela olhou pra mim e deu um berro, tipo assim... Você tá tomando anticoncepcional? E eu falei, a minha mãe decidiu que eu tô no momento, que eu tenho que tomar. Gente, não, lembrando que eu não falei nada, que eu tava tendo relação ou qualquer coisa do tipo, até porque eu não estava, nessa época eu não estava. Só o meu pai e minha mãe decidiram que era o momento. Até porque eu sofria muito com a minha menstruação irregular, sofria muito. Tinha meses que eu ficava, tipo assim, o mês inteiro menstruada e no outro mês eu não menstruava. Então eu sofria muito com o meu ciclo. Foi mais por isso que eu decidi tomar anticoncepcional, tá, gente? Essa menina começou a chorar. E, gente, ela não chorava, ela berrava, ela morria. E ela começou a falar nada com nada. Parecia que a menina tava possuída. Ela começou a berrar, tipo assim, ela começou a gritar que eu sempre tomei tudo dela. Que eu nunca ficava contente em ver ela feliz. Que tudo que ela tinha, eu tomava pra mim.
que tudo vinha pra mim e nunca ia pra ela. E, gente, eu comecei a, tipo assim, entrar em desespero, quase que eu comecei a chorar junto com ela. Eu comecei a falar, o que foi, fulana? O que tá acontecendo? Na minha cabeça era mais algum problema com a família dela, porque igual eu contei na outra parte, a família dela muito difícil. Ela começou a falar que eu tomava tudo dela, que a vida inteira eu sempre tomei tudo dela. Que a pior coisa que aconteceu na vida dela foi ter me conhecido. E eu sentei assim do lado dela, peguei assim no braço dela e falei, fulano, o que tá acontecendo? Me explica, o que você tá falando? Eu não tô te entendendo. O que tem a ver eu estar tomando anticoncepcional com eu ter estragado a sua vida? O que aconteceu? E ela, gente, aos prantos, ela desabafou pra mim que ela sempre foi apaixonada no meu namorado, que ela teve que assistir durante 5 anos, né? Porque nessa época eu já estava com 17 anos. Que ela teve que assistir por 5 anos o homem da vida dela. Gente, ela falou desse jeito, sem tirar nem pôr. Eu lembro até hoje, como se fosse agora. Ela falou que eu tirei o homem da vida dela por egoísmo. Que eu nunca gostei dele, que eu nunca valorizei ele, que eu nunca fui a mulher que eu deveria ser pra ele. Que ela era essa mulher e que eu estava no lugar dela. Gente, eu chego a arrepio. Hoje eu vejo o quanto aquilo foi forte. O quanto aquilo era um demônio na vida dela, o demônio da inveja na vida dela. Na época eu fiquei com dó, tipo assim, véi, eu não sabia que você se sentia assim, você nunca falou pra mim desse seu sentimento. Mas hoje eu vejo o quanto aquilo era inveja, o inimigo agindo na vida dela. E aí ela falava pra mim, você tomou ele de mim, você tirou a minha vida, você levou de mim tudo que eu queria. Gente, ela chegou a falar pra mim que ela já tentou várias vezes se... Quando ela via tudo que ele fazia pra mim. E, gente, eu comecei a ficar com dó, eu comecei a entrar em desespero. Tipo assim, não, fulana, eu nunca soube que você gostava dele. Ela falou que eu gostava dele muito antes de eu começar a namorar com ele, lá quando a gente tinha 12 anos. Eu falei, você nunca falou pra mim que você gostava dele? E eu tentava assim, calma, não é assim. E aí ela falava pra mim assim, ó, essa pulseira que ele te deu, eu falei pra você que eu queria essa pulseira e você foi lá e fez ele te dar. Só pra me passar inveja, só pra me provar que eu nunca vou ter o que você tem. E eu falava assim, fulana, eu nem pedi essa pulseira. Enfim, ela falava que eu tinha várias coisas que eu pedia pra ele me dar só pra implicar ela. Só que, gente, eu não pedia as coisas pra ele. Ele chegava com as coisas pra mim. Tinha até um par de brinquinhos que eu tinha, que ela falou assim que era o sonho da vida dela, porque era modinha na época. Ela falou assim que era o sonho da vida dela, aqueles brincos que eu sabia. Gente, eu não sabia, juro, eu não sabia. Ela falou assim que eu sabia que esses brincos eram um sonho da vida dela e que eu fazia ele me dar tudo. Só pra, tipo assim, além de ter o que ela queria ter, né, que eram os brincos, ainda esfregar na cara dela que foi ele que me deu, entendeu? E aí eu comecei a falar pra ela, fulana, eu não sabia, fulana, eu não sabia que você queria esse anel, eu não sabia que você queria essa pulseira, eu não sabia que você... Gente, pelo amor de Deus, eu tinha que ter mandado ela ir tomar no meio dela, né? E eu falava, fulano, eu não sabia, você nunca comentou comigo que você gostava e tal, dessas coisas. Ele me deu porque ele quis me dar. E, gente, a esse ponto, o meu namorado já tava aqui no meu ombro, ó, me puxando, tipo assim, sai daí, não compensa, deixa essa louca. E ela gritando e eu tentando acudir ela, tipo assim, para de chorar, calma, vamos conversar. E nisso, a minha outra amiga que eu tava conversando sobre anticoncepcional começou a me puxar do outro lado. Tipo, foi todo mundo da sala tentando me puxar, tipo assim, ela tem inveja de você, não ajuda, não precisa ficar conversando. Não vai adiantar você tentar melhorar esse sentimento dela, porque isso aí é inveja, isso aí ela tem que se curar sozinha, entendeu? Até que, com muito custo, os meus colegas, né, os amigos do meu namorado e as minhas amigas conseguiram me tirar de perto dela. O professor tirou ela da sala e os meninos me levaram lá pro fundo. Nisso eu comecei a chorar, tipo assim, velho, eu não sabia. Falei pro meu namorado, abracei ele, falei, eu não sabia que ela gostava de você. E ele falou assim, larga de ser doida. Ele falando pra mim, larga de ser doida, ela tem inveja de você, ela tem inveja da sua vida. Para de ter empatia por uma pessoa que não tem empatia por você. Para de pensar com carinho uma pessoa que nunca pensou em carinho por você. Gente, esse vídeo já tá com 9 minutos, eu vou fazer parte 3, mas eu prometo que eu vou postar agora, tá? É porque tá muito grande essa história, eu não consigo resumir. A minha melhor amiga tentou roubar o meu namorado durante 6 anos, parte 3 e final. Então, gente, eu parei na parte que eles me levaram, né? Os meus amigos me levaram lá pro fundo da sala pra conversar comigo, porque, assim, eu tava passando mal, já tava, assim, com crise de ansiedade, com tudo que tinha acontecido. O professor tirou ela da sala pra ela tomar uma água, enfim, ligou pros pais dela, porque ela não tava em condições de continuar na escola. E aí o meu namorado conversava comigo, tipo assim, para de tentar ter empatia pela menina que não tem empatia por você. Ela tinha acabado de me confessar que durante 5 anos, porque nessa época eu estava com 17 anos, que durante 5 anos ela teve inveja de mim, que ela desejava ter tudo que eu tinha, que ela queria ter a vida que eu tinha, que ela queria ter os presentes que meu namorado me dava, que ela queria ter o meu namorado. E eu ali tentando conversar com ela pra ela parar de chorar, pra ela se acalmar, enquanto a menina me confessava que ela tinha inveja de mim, que ela queria ser eu. E aí, os meus amigos conversando comigo conseguiram colocar na minha cabeça que aquilo não era problema meu, que o problema dos outros nem sempre é problema seu, que a vida ruim que ela levava não era problema meu.
que a inveja que ela sentia sobre mim, sobre o meu relacionamento, não era problema meu, que isso era problema dela, e ela tinha que resolver com ela, que eu não poderia fazer nada. Muito pelo contrário, que eu tinha que me afastar, porque aquilo era uma coisa ruim pra minha vida e pro meu relacionamento. E tá, gente, no momento lá, eles trouxeram água pra mim, eu me acalmei, consegui enfiar isso na minha cabeça, mas ainda assim eu fiquei com dó dela. Tanto que, olha, vocês vão me chamar de burra. Tanto que quando eu fui embora, nesse dia que eu fui embora, o meu namorado foi almoçar na minha casa. E eu contei a situação pro meu pai e pra minha mãe. Falei, olha, aconteceu isso, a fulana falou isso pra mim. E o meu pai e minha mãe falou, minha filha, pelo amor de Deus, isso, e você dá moral, e você liga, isso é problema psicológico dela, isso é inveja, isso é um demônio que habita nela. Não liga e tal, e fala, e assim, os três falando a mesma coisa pra mim, meu pai, minha mãe e meu namorado, enquanto a gente tava almoçando. E aí, mas ainda assim, gente, eu não escutei ninguém. Eu fui contra todo mundo. E assim que a gente terminou de almoçar, eu e meu namorado, a gente foi assistir um filme. E aí eu peguei, cutuquei ele e falei assim, amor, manda uma mensagem. Olha pra vocês aí. Eu falei, manda uma mensagem pra ela, perguntando se ela tá bem. Porque, querendo ou não, ela tem sentimentos por você. E eu não quero que as coisas fiquem mal resolvidas. E ele começou a falar assim, você tá doida? Você tá doida? A menina te confessou na sua cara que tem inveja do seu relacionamento. E você tá querendo que eu mando mensagem. Gente, hoje eu vejo o quanto eu fui ingênua. A gente com 17 anos, a gente faz cada coisa, né? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, você tá doida? Você tá ficando louca da cabeça? Eu nunca vou mandar mensagem pra essa menina. Pelo amor de Deus, ela falou toda na sua cara, porque você falou que tava tomando anticoncepcional. Imagina que eu vou mandar mensagem pra ela. E de tanto eu encher o saco, eu catei o celular do meu namorado e mandei pra ela assim, oi fulana, como você está? Está melhor? E aí, ela pegou e respondeu que tava melhor, que ela tinha ficado bem e tal, que a mãe dela, como a diretora conversou com a mãe dela da situação que ela tinha passado, que a mãe dela ia até cogitar levar ela numa terapia e tal, mas que ela estava melhor. E aí, meu namorado não respondeu, até porque nesse momento só eu já estava com ele. E ficou por isso, gente. Nesse dia ele até foi trabalhar e voltou pra minha casa à noite pra jantar comigo. E aí, nisso que ele chegou na minha casa à noite, ele veio assim pra mim e falou assim, olha, eu vou te mostrar uma coisa e eu quero te falar só uma frase. Eu te avisei. Eu te falei, sua mãe te falou, seu pai te falou e eu te falei. Aí eu falei assim, do que você tá falando? Ele falou assim, não, presta atenção. E me entregou o celular dele. Gente, depois das mensagens que eu mandei, oi, tudo bem? Pelo celular do meu namorado. E ela falou assim, não, tô melhor e tal, vou fazer terapia. Ela não começou a dar em cima dele, falando que ela tinha sonhos com ele. Gente, sonhos eróticos com ele. Que, não sei, gente, presta atenção na conversa da menina. Que não sei quem tinha falado pra ela, não sei quem da sala tinha falado pra ela que, apesar de eu estar tomando anticoncepcional, eu e ele nunca tínhamos tido relações. E que ela achava injusto, tendo em vista que ele era homem e que a gente já estava num relacionamento há 5 anos. Então que ela achava que era muito... Gente, presta atenção no papo de puta. Falando que ela achava muito injusto pra ele ficar sem ter relações comigo, que se ele não tinha vontade, que ela poderia ajudar ele com essa vontade, que ela já tinha entendido que ela nunca ia ser mulher dele, né, que ela nunca ia ter nada com ele, um relacionamento com ele, mas que ela poderia ajudar ele com isso, já que eu era pra trás, que eu nunca ia ficar sabendo. Gente, ela começou a se oferecer com o meu namorado. E aí, gente, só nesse ponto, olha o que eu tive que passar, olha o que eu tive que ver, pra ver que a menina era um lixo humano, que a menina tinha um caráter nojento, podre. Que ela é assim, ó, parente, amiga, namorada do Satanás. E aí eu falei, mano, o que a gente faz? E aí eu peguei e falei pra ele, não, ignora, bloqueia, porque não vale a pena. E tudo certo, gente. Depois, sabe o que eu descobri? Olha, eu fui descobrir isso, quer ver? Quando que eu fui descobrir isso? Acho que uns 4 meses depois. Ele me contou que, tipo assim, na minha frente, ele só apagou o contato dela, mas que depois ele mandou um áudio. Gente, ele salvou esse áudio pra me mostrar depois. Ele mandou um áudio pra ela. Gente, xingando essa menina de tudo, mandando ele pra aquele lugar, que ela era maluca, que ela não tinha que fazer tratamento não, que ela tinha que se internar, que ela tinha que a negócio dela pro Satanás, porque ele não ia comer, não. Gente, ele falou tanta coisa pesada pra essa menina. E vamos aqui entre nós, amiga, entre nós aqui, bem irmãs, bem amigas, bem colegas, bem mulheres. Ela mereceu, tá? Porque ela caçou. E ok, gente, tanto que até depois eu percebi que ela olhava pra ele com ódio, que a gente terminou a escola, nessa época eu já estava no 3º ano, e eu percebi que depois dessas mensagens, ela olhava pra ele com muito ódio, e na minha cabeça era vergonha, só que depois eu descobri que era por causa desse áudio que ele mandou pra ela. E foi isso, amigas, a gente terminou
o terceiro ano bem lindos, bem pombinhos, bem juntinhos, tá, meu amor? Fiz 18 anos, entendeu? Ela teve que assistir pelas redes sociais dos meus colegas o festão que o meu namorado fez pra mim, surpresa, nos meus 18 anos. E melhor, gente, o bônus, a cerejinha do bolo aqui da nossa história. No meu aniversário de 18 anos, além do meu namorado organizar uma super festa do caramba pra mim, no meu aniversário de 18 anos, além da super festa que meu namorado fez pra mim, a festa surpresa, ele me pediu em casamento, tá, meu amor? E todo mundo filmou, todo mundo que era da nossa sala, todo mundo que era amigo em comum da gente, né, que ela conhecia, filmou e postou. Então, assim, ela teve que assistir o meu pedido de casamento, o meu super aniversário. E foi isso, gente. Ela passou 6 anos morrendo afogada no próprio veneno, enquanto ela assistia a minha vida. Tipo assim, eu vivia a minha vida linda, maravilhosa, com hoje meu marido, tá, meu amor? Que eu tenho orgulho de falar que hoje ele é meu marido. Mas ela teve que assistir a minha vida, deixou de viver a dela pra assistir a minha durante 6 anos. E o que eu posso falar é que eu sinto pena dela até hoje. Eu não sei mais nada da vida dela. Até pouco tempo atrás eu sabia que ela tinha começado a ir namorar um rapaz, mas que não tinha dado certo. E pelo que o pessoal falava, né, ela é uma pessoa muito amargurada, uma pessoa assim que, sabe, não tem gosto pela vida. Até porque, assim, ela desperdiçou boa parte da vida dela cuidando da minha, né, invejando a minha. E, sinceramente, eu não tenho pena nenhuma. Até um tempo atrás eu tinha pena dela, de tudo que ela passou, né, essa inveja dela que ela tinha de mim. Mas hoje em dia eu não sinto pena nenhuma, eu acho que cada um colhe o que planta. E a gente tem que viver, né, meus amores? A gente não pode querer o tempo todo ter a vida do outro, a gente tem que ter a nossa própria vida. Independente se ela é ruim ou boa, a gente tem que viver, né? E é isso, hoje eu sou casada com o meu namorado da história. Nós somos muito, 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 muito felizes. E ele não gosta nem que fala dessa menina, porque ele fala que atrai coisa ruim, o nome dela chama coisa ruim. E é sobre, amigas, vamos ser felizes. Sim, eu tive relações com o meu irmão. Sim, eu sabia que ele era meu irmão. E sim, eu engravidei dele e hoje em dia nós temos um filho. O meu pai, antes da minha mãe, ele foi casado com uma outra mulher, com quem ele teve 2 filhos, né? Um menino e uma menina. E logo quando esse menino nasceu, demorou pouquíssimos meses, ele se separou da primeira esposa dele e conheceu a minha mãe e casou com a minha mãe e depois eu nasci. A minha diferença de idade pro meu irmão é de 2 anos apenas. 2, quase 3 mais ou menos. E só que a gente não tinha muito contato, né? Eu sabia da existência dele, ele sabia da minha, a gente conviveu quando era criança, mas depois de um tempo ele acabou se mudando com a mãe dele para uma outra cidade e eu fiquei morando com meu pai. Então a gente se tinha nas redes sociais, se falava às vezes por redes sociais e tudo. Mas, enfim, eu sabia do meu irmão, mas não era aquela convivência de irmão. Até que, no ano retrasado, ele acabou voltando para a cidade, porque ele passou em um concurso que ele fez, então ele começou a trabalhar aqui e foi aí que nós passamos a ter mais contato, porque como ele voltou pra cá e ele tava sozinho, porque a mãe dele ficou morando na outra cidade, ele passou a visitar mais a nossa casa, ter contato com o meu pai, comigo e tudo. Só que, assim, como eu falei, a gente não cresceu juntos, a gente não tinha proximidade nem nada, eu não via ele como meu irmão. E ele é um rapaz muito bonito, e, tipo, eu me lembro que quando eu vi ele de novo, né, já depois de grande, pessoalmente, assim, eu falei, nossa, que cara bonito. Que cara bonito. Só que ao mesmo tempo na minha cabeça eu ficava, para com isso, é teu irmão. Mas eu não conseguia, tipo, tirar aqueles pensamentos da minha cabeça, né? Mas até então era só eu que pensava aquilo. Só que eu comecei a perceber também que ele me dava umas olhadas diferentes, ele falava umas coisas assim, mas eu ignorava. Até que teve um dia que era aniversário do meu pai, e meu pai resolveu fazer um churrasco em casa e tal, então a gente ficou bebendo. E aí eu me lembro que já era de noite, muita gente já tinha ido embora. Ficou só eu e o meu irmão. Meu pai tinha acabado de deitar e a gente começou a ajeitar ali algumas coisas. E nós só estávamos mais pra lá do que pra cá. A gente acabou se beijando. E sim, fomos pros finalmente. Eu sei, é loucura, nós somos irmãos, mas naquele momento parecia uma boa ideia. Naquele momento a gente não pensou. E também a gente não imaginou que iria ter consequências de tudo aquilo, né? Até que eu lembro que no dia seguinte a gente só olhou e falou, nós nunca mais vamos fazer isso, nós não vamos falar sobre isso pra ninguém e ponto. E realmente foi o que aconteceu. Tanto que eu tinha vergonha. Depois desse dia, às vezes em que eu via ele, eu morria de vergonha. Pelo que tinha acontecido. E ele também ficava super constrangido, né? Mas enfim. Até que passou 1 mês e meio, mais ou menos, dessa situação. Eu comecei a desenvolver ali uns sintomas e falei, cara, isso aqui é sintoma de gravidez. E eu tava desesperada, porque se eu estivesse grávida, era dele. Porque até então eu não tinha ficado com nenhuma outra pessoa. E aí eu comprei um teste, fiz o teste, positivo. Ali o meu mundo caiu, porque não é só o fato de eu estar grávida. Era que eu estava grávida do meu irmão.
né? Como é que eu ia resolver aquilo? Como é que eu ia falar aquilo para as pessoas? E ali eu entrei em total desespero, mas liguei para ele e falei, cara, tô grávida e eu não sei o que a gente vai fazer. Ele também ficou desesperado porque, novamente, era uma situação assim... Não é que, tipo, uma pessoa ficou grávida de um ficante. Eu fiquei grávida do meu irmão. E a gente ficou sem saber o que fazer, mas, enfim, não tinha muito o que fazer, né? A não ser contar a verdade, contar para os nossos pais a merda que a gente tinha feito e pronto. Eu lembro que quando eu contei pro meu pai, ele ficou horrorizado. Ele quis bater no meu irmão. Enfim, só que eu falei, pô, foi nós dois quisemos, né? A minha mãe ficou horrorizada porque realmente ficaram decepcionados, obviamente, porque que atitude, né? Mas enfim, dali a gente começou a fazer os exames, porque nós éramos irmãos, né? Então a possibilidade da criança ter alguma deficiência era muito grande. Só que assim, eu comecei a pegar um amor por aquela criança. Então eu comecei a desenvolver um amor por aquela criança. E ali nós fomos fazendo todo acompanhamento, todos os exames, e os exames sempre tudo certo, a criança parecia saudável. Fizemos outros para descobrir se ela poderia ter alguma deficiência, alguma coisa assim, o que dava, né, para descobrir antes, mas até então não, super saudável. E enfim, eu tive a criança. E hoje em dia o meu filho já vai fazer 2 anos, é uma criança extremamente saudável, não tem uma sequela, pelo menos até então, nunca apresentou nada, nenhum comportamento diferente, nenhuma deficiência, nada. É uma criança 100% saudável, o que é impressionante porque, né, 2 irmãos gerarem uma criança saudável é um tanto quanto impressionante. E, enfim, foi uma bagunça, claro, no cartório, principalmente quando a gente foi para registrar e viram que nós éramos irmãos, mas, enfim, é isso. Hoje em dia, eu e meu irmão temos um filho juntos. E pra todo mundo que a gente conta isso, é claro que a gente é super julgada, é claro que as pessoas falam as coisas e a gente até que escuta, porque a gente sabe que a gente fez a merda, né? Mas hoje em dia eu só dou graças a Deus pelo meu filho ter vindo uma criança saudável. E eu não ter que ter interrompido aquela gestação, porque eu desenvolvi um amor tão grande por ele que eu não sei o que teria sido de mim se eu tivesse que interromper. Meu patrão me pediu a minha esposa emprestada. Ai, como assim? Pois é, como assim? E sabe qual é o pior? É que isso não foi nem o pior. Isso aí foi só o começo da minha triste história. Nesse relato, nós somos um macho muito machucado. Eu trabalhava numa empresa já tinha um bom tempo. E o meu patrão, sabe aquela pessoa assim, bem inconveniente, sem noção, mimado, que tinha muito cash money? Pois é, ele era assim, né? Eu trabalhava ali na parte da logística da empresa dele. E ele era um cara que todo mundo falava que era muito bonito. O cara era pinto, o cara era charmoso, conseguia a mulher que ele queria, vivia metendo chifre na esposa dele e a esposa dele não sabia. Não sabia mesmo. Ele devia fazer muito bem feito, porque a mulher dele era brava igual siri em lata, né? Então ela não sabia que era corna e ele tinha um medo daquela mulher, mas metia chifre na cabeça dela. Aí, umas semanas antes, teve uma festa na empresa, não sei o quê, e você podia levar o seu companheiro. Eu levei a minha querida esposa, com quem eu era casado, já tinha mais ou menos uns 9 anos e meio, eu tava pra fazer 10 anos de casado com aquela querida, levei ela. E, gente, foi tudo certo, foi ótimo, foi uma festa incrível, todo mundo comemorou, já trabalhava anos lá, só que nunca tinha tido essa festa de você poder levar sua esposa. Entendeu? Nunca teve. Foi a primeira vez. E eu sempre fui um cara mais reservado. Eu não gostava, sabe, de expor a minha vida pessoal ali no meu trabalho. Eu não tinha amigo de trabalho em rede social. Eu não era próximo de ninguém. De, vamos sair, vamos levar pra minha casa. Não. Eu tratava todo mundo ali bem, mas ali dentro da empresa eu não queria levar pro meu pessoal. Então ninguém nunca tinha visto a minha esposa. Ninguém conhecia a minha esposa. Eu não sabia quem era a minha família. Mas nessa festa, como todo mundo ia levar o cônjuge, ia ser uma festa grande, eu falei, vou levar a minha esposa, né? E assim eu fiz. Gente, foi ótimo. A gente se divertiu muito. O nosso chefe foi conhecer todo mundo, tava com a esposa dele, conheceu, passou de mesa em mesa, conheceu a minha esposa e tal, cumprimentou e tudo certo. Só que eu vi que ele deu uma olhada na minha esposa. Minha esposa é uma mulher muito bonita, tá? Não sei o que ela viu em mim, não, que ela é muito gata. E eu nem rico não sou, então não dá nem pra falar, ela tinha interesse. Não, era amor mesmo. Ela era uma mulher muito bonita, mas também comecei a namorar com ela jovem, né? Aí cresceu, ficou mais bonita ainda. A gente começou, eu vi que ele deu uma olhada assim de rabo de olho na minha esposa, eu já fiquei assim, né? Mas falei, pô, ele vai me respeitar, né? Essa é minha esposa. Tá bom, teve a festa, dançamos, curtimos e fomos embora. Passou mais ou menos uma semana dessa festa. E o meu patrão simplesmente mandou me chamar na sala dele. Aí eu achei aquilo estranho, mas não falei nada. Falei, ó, deve ser alguma coisa do trabalho, né? Mas fui lá. Quando eu cheguei lá, ele já... Eu entrei, ele fechou as cortinas, tampou tudo e falou, eu preciso falar com você.
Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que será que aconteceu? Que ele tá querendo esconder que tá falando comigo. Eu falei, não, tudo bem. E aí, gente, ele teve a cara de pau de falar pra mim assim, olha, então, eu tenho um jantar pra poder ir daqui a 2 semanas. E a minha esposa vai estar trabalhando. Então eu queria saber se você poderia me emprestar a sua esposa para que eu pudesse ir com ela nesse jantar. Gente, o que deve ter acontecido? Ele deve ter tentado procurar minha esposa, eu não sabia quem era ela, nem rede social, nem número, nem nada. Deve ter procurado em tudo quanto é canto e não achou. Então a única solução foi tentar arrancar de mim. Entendeu? Eu fiquei, como assim o cara é casado? Todo mundo sabe que ele tem mulher. Ele quer levar minha esposa pro jantar? E vai falar o que? Ela é o que dele? Entendeu? Eu fui questionei ele. Falei, mas o senhor é casado? Eu nem questionei o fato dele querer levar a minha esposa. Eu fiquei, mas o senhor é casado? Como assim, se eu quer levar a minha esposa, o senhor vai falar que ela é o quê? Ah, não, eu vou falar que ela é uma prima minha, que a minha esposa não pôde comparecer e vou levar ela. Eu falei, mas sua esposa pode ficar sabendo e tal. Aí eu me toquei que era inadmissível. Ele me chamava pra pedir minha esposa emprestada. Aí eu lembrei que ele tava pedindo minha esposa emprestada. E falei, não, o senhor tá pensando que minha esposa é o quê? As coisas não são assim. E aí ele falou pra mim que era trabalho, que a minha esposa só iria a trabalho. Eu falei, mas eu trabalho pro senhor, minha esposa não trabalha pro senhor não. Se eu quer jantar comigo, se eu quiser eu vou com o senhor. Agora minha esposa não vai. Falei que não. Ele falou, não, tudo bem, então vamos deixar pra lá, que não sei o quê. E eu saí da sala pé da vida. Só que eu vi que ele também ficou pé da vida. Por quê? É aquilo, tava acostumada a ter a mulher que queria, era mimado, era, entendeu, riquinho. Ficou pé da vida por eu ter negado a minha esposa a ele. Aí quando eu cheguei em casa indignado, contei pra minha esposa. E o pior é que eu não podia nem pedir demissão, porque eu ganhava muito bem lá. Eu tinha uma estabilidade financeira naquela empresa. Eu não podia nem pedir demissão. Não podia, gente. Eu não tinha condições financeiras de pedir demissão. Contei pra minha esposa revoltado. E a minha esposa também ficou indignada com essa situação. Ela falou, ele tá pensando que eu sou o quê? Não sei o quê. Brigou, falou que absurdo e tal. Morreu. Eu falei, não, vamos deixar isso pra lá. Esquece. Estava indo trabalhar normalmente, fingia que nada tinha acontecido. Por quê? Porque eu não podia pedir demissão. Eu tinha que passar por essa humilhação. As semanas foram se passando, eu fingindo que nada estava acontecendo. Passou o dia do jantar, que ele disse que tinha que levar a minha esposa. Nem sei se ele foi jantar. Só que aí, a minha esposa começou a ficar meio estranha, sabe? Ela começou a ficar meio afastada de mim. Ela começou a chegar tarde em casa, ela começou a sair com as amigas dela. E aí, a minha suspeita foi quando ela começou a aparecer com uns presentes que eram muito caros. Muito caros. E que, assim, a gente não tinha condição de comprar nem parcelado. E ela começou a aparecer com os presentes caros, e eu perguntando de onde estava vindo aquilo, e ela falando que tinha parcelado do cartão de uma amiga dela. Eu já suspeitando, mas até aí eu pensei, bom, vai ver, ela tá gastando demais, né? É só isso. E aí, o que me fez ter quase a certeza que eu tinha sido corno, que alguma coisa tinha acontecido e que eu tava por fora de alguma coisa? O meu patrão começou a ficar cheio de risinho. Ele passava por mim, olhava pra minha cara e ria. Passava por mim, olhava pra minha cara e ria. E eu, aconteceu alguma coisa, eu já comecei a ficar nervoso. Aí eu fiz o que todo homem maduro também faz, né? Eu esperei a minha esposa dormir e fui no celular dela. Quando eu fui no celular dela, tava ali, amigos. Ela não fez nem questão de esconder. Ela foi atrás do meu patrão. Ela mandou mensagem para o meu patrão na rede social dele, dizendo que tinha ficado sabendo que ela tinha sido convidada para um jantar e que ela aceitaria sim esse jantar, tá? Só que não era um jantar de negócio que ele tinha que comparecer, era um jantar só eles dois. Ela foi, jantou com ele e aí a minha esposa começou a sair com o meu patrão. Olha pra você ver. Gente, eu acordei ela berrando, perguntando o que tava acontecendo. E aí vocês não têm noção que ela falou pra mim. Ela só olhou pra minha cara e falou, eu sabia que um dia você ia descobrir, mas eu pensei em nós dois. Eu falei, o quê? Ela falou, amor, olha o tanto de dinheiro que esse homem tem. O que é uma noite? O que é sair com eles? Algumas vezes ele tá me enchendo de presente, me dando dinheiro. Ele já me deu não sei quantos mil, tá dizendo que vai me dar muito mais, que tá doido por mim. Finge que não sabe de nada, eu vou pegar muito dinheiro dele, a gente vai poder comprar nossa casa, a gente faz um pé de meia até ele cansar de mim. Depois que ele enjoar de mim, a gente deixa pra lá. Ele é rico, pega várias mulheres, ele vai cansar de mim rapidinho. Que não sei o quê. Ela começou a me fazer toda uma proposta pra gente arrancar dinheiro dele. E eu fiquei olhando pra cara dela assim, desacreditado, não tá acreditando no que tava acontecendo comigo. Eu falei pra ela que eu tinha os meus princípios, que eu não ia ficar mais com ela, que o nosso casamento tinha acabado, que ela tinha metido chifre na minha cabeça, que não sei o que era por isso que ele tava rindo de mim. E ela chorando, falando que não, que tinha pensado em mim e em nós, no nosso conforto. Eu peguei as minhas bolsas, fiz umas bolsinhas e fui pra casa da minha mãe. No dia seguinte eu fui pra empresa, gente, com o cão no corpo. Eu saí entrando dentro da sala do meu patrão, eu fui pra cima dele e eu dei tanto na cara dele, tanto na cara dele, falei, você precisa aprender a pegar a mulher dos outros, não sei o que. Aí sabe que ele teve a audácia de virar pra mim e falar
que ele tinha me pedido emprestado e que ele só queria jantar com ela, mas que como eu não autorizei, ele foi e ficou com ela. E ele falou, ó, e não foi eu que fui atrás dela, eu te pedi emprestado, você não quis, eu respeitei, ela que veio atrás de mim. Como que ela que veio atrás de mim, né? Eu peguei, eu te pedi ele me pediu emprestado, eu que não quis emprestar. Gente, depois de eu ter virado Blade naquela empresa, saí quebrando tudo, saí do lado de fora também da sala dele, quebrei tudo que eu pude, contei pra todo mundo o que tava acontecendo, foi um escândalo, todo mundo ficou sabendo. Liguei pra mulher dele, que eu tinha o número dela, contei tudo pra ela, mandei todos os prints da traição. Ela também se separou dele porque ela não aceitava chifre e ela realmente não sabia que ele traía ela. E ainda por cima, eu tinha conta conjunto com a minha esposa. Então, todo o dinheiro que ele tinha dado pra ela estava na nossa conta. Só que eu não vi, porque ela que mexia. Mas eu pensei, pra onde foi parar esse dinheiro? Ela só tem essa conta comigo. Entrei, catei todo o dinheiro que ele deu pra ela, e tinha sido uma quantidade muito boa pra algumas semanas. Fiquei com o dinheiro e fui viajar. Pedi demissão, obviamente, e fui viajar. E é isso, gente. Fui corno. Eu não pedi demissão, não, perdão. Ele me mandou embora, que eu falei pra ele que se ele não me mandasse embora, eu ia processar ele. Então, tipo, eu fui mandada embora com todos os meus direitos. Peguei o dinheiro que ele deu pra minha esposa e fui viajar. Ele enjoou da minha esposa, porque ele só queria ali, né, o negócio de estar pegando a minha mulher. Ele não quis mais ficar com ela.